Bom dia, criançada! Tudo bem com vocês? Que bom! Olha, hoje a nossa história está bem interessante. Nós vamos falar de um semeador. Alguém sabe o que significa ser um semeador? Muito bem! Nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Sabe de uma coisa? Olha, antigamente, Jesus, ele conversava muito com as pessoas através de histórias ou parábolas, né? Por quê? Porque ele usava a linguagem do povo local onde ele estava e usava exemplos da vida delas. Por quê? Porque assim elas poderiam conhecer a Jesus e também ouvir a palavra de Deus, que é muito importante, né? Então tá bom, vamos começar? Eu fiz uma pergunta para vocês, certo? Eu perguntei, vocês sabem o que é o semeador? Bom, quem respondeu, parabéns! Olha, o semeador é como um agricultor, né, hoje. Ele planta sementes. Na nossa história de hoje, criançada, a semente da história é a palavra de Deus, combinado? Eu quero que vocês prestem muita atenção, tá bom? E lembrem disso, ó. A semente é a palavra de Deus, certo? O semeador é Jesus ou qualquer pessoa que fala sobre a palavra de Deus, certo? E a terra é o nosso coração, ou seja, a pessoa que ouve a palavra de Deus. Certo? Então vamos começar? A parábola do semeador. Certo dia, um semeador jogou uma parte das sementes à beira da estrada. Simplesmente ele jogou lá na beira da estrada. Olha, vieram os pássaros e o que aconteceu? Já dá para imaginar, né? Passarinhos gostam, né, de uma semente, de um grão. Então, o que eles fizeram? Comeram todas as sementes. E vocês acham que dali nasceu alguma coisa? Nada. Não nasceu nada. Por quê? Porque os pássaros comeram tudo. E sabe o que significa isso, turma? Olha só, essa parte da história significa aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e aí, ó, não tá nem aí pra ela. Triste isso, né? Muito triste. Depois, olha só, o semeador também jogou sementes num lugar com muitas pedras, tá? Então, ali tinha um lugarzinho com muitas pedras. Ah, ele pegou e jogou as sementes lá, simplesmente. Bom, sabe de uma coisa? Até que as sementes começaram a germinar, tá? Elas começaram a germinar, a brotar. Aí veio o sol forte, muito forte o sol, tá? E aí, o que acontece? Quando só tem aquele sol forte, elas murcharam. E não foram para frente. Elas começaram a germinar, mas aí não teve jeito. E sabe o que isso significa na nossa história, criançada? Quem sabe? Ah, olha só. Significa a pessoa que entendeu a palavra de Deus, se alegrou com essa palavra, que é muito importante, né? Mas desistiu de Deus, não seguiu, não levou adiante essa palavra de Deus, como aconteceu com a nossa semente jogada na pedra. Ela começou a germinar, veio o sol forte, bateu, ela não resistiu, desistiu de crescer e morreu. Ai, dureza, né? Mas, olha só, esse semeador também jogou sementes num lugar, ó, bem legal, bem mesmo. Sabe o que aconteceu?
elas começaram a germinar. Depois que elas germinaram, elas começaram a crescer, só que tinha muitos espinhos por ali, sabe? Muitos espinhos, muitas plantinhas que cresciam juntas. Bom, elas não conseguiram ir adiante. Até cresceram um pouco, mas acabaram morrendo. Bom, e na nossa história, sabe o que significa isso? Significa que são aquelas pessoas que preferem as coisas materiais do nosso mundo, dão mais importância para a roupa, o melhor carro, o melhor sapato, sair, gastar dinheiro, do que seguir a vida de Jesus. Essas pessoas desistem de seguir a Jesus, ouvir a palavra de Deus, manter-se firme, ser fiéis, falar da palavra de Deus para o próximo por coisas do nosso mundo, aí afora, né? Viajar, comprar roupas e nada de fortalecer a fé, ir à igreja e seguir a Deus. Bom, olha só, criançada, uma parte da semente caiu em terras boas e aí ela produziu bons frutos. Isso é como nós aqui. Olha só, a semente nós sabemos que é a palavra de Deus, não é mesmo? Muito bem. A terra boa é o nosso coração, não é? Nós cremos em Jesus como nosso Salvador, levamos a palavra dele adiante, falamos de Jesus para o próximo, não é mesmo? Vamos à igreja e assim nós produzimos o quê? Bons frutos, isso mesmo! Muito bem! Olha como essa história é bonita, né? E nós temos sempre que lembrar de uma coisa: não podemos desistir de Deus, não! Nós temos que segui-lo, orar, falar de Jesus para o próximo, respeitar os nossos pais, não é mesmo? Tudo isso faz parte, né, de vivermos uma vida cristã, que é muito importante. Sabe, outra coisa é lembrar que sozinhos nós não conseguimos nada. Nada, nada, nada. Ou seja, nós precisamos da palavra de Deus para produzir bons frutos, para seguir adiante, para termos a fé fortalecida sempre. Então, é muito importante nós obedecermos a Deus, obedecermos aos nossos pais, ouvirmos a palavra de Deus, ler a Bíblia. Às vezes dá uma preguicinha, não dá? Tá passando aquele desenho, o melhor desenho que você ficou esperando dias para assistir. Aí você fala, eu vou assistir aquele desenho. Mas, olha, no fundo do coração, a Pro quer que vocês se lembrem disso. Deixa o desenho ali de lado, vão ler a Bíblia naquele momento e depois, ou ouvir a história de Deus. Depois, passa de novo o desenho. Ou vocês assistem em outro canal, combinado? Porque Deus em primeiro lugar, tá bom? Vamos fazer uma oração? Então, fechem os olhos, cruzem os dedinhos das mãos e abaixem a cabeça. Vamos lá? Querido Deus, agradeço de coração por fazeres parte da minha vida, Senhor. Quero ouvir a Tua palavra sempre para ficar forte na fé e lembrar de ajudar as pessoas, de falar de Jesus para elas e ser especial. Perdoa os meus pecados e me ajuda a fazer o que é certo. Em nome de Jesus, amém. Criançada, lembrem, sempre fazer o que é certo, ouvir a palavra de Deus, ter fé, acreditar e falar de Deus para as pessoas. Isso é muito importante também. E fortalecer a fé sempre, hein? Não deixa as coisas do mundo aí de fora tomar conta de vocês, tá bom? Um beijo e até domingo que vem. Tchau, tchau!